Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixa de se inscrever. Já de cara eu peço para você, por favor, deixar o seu like e mandar esse vídeo para os seus amigos. Hoje nós vamos conversar a respeito das mulheres soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial. A história normalmente ela é contada do ponto de vista da criação de heróis, do ponto de vista dos generais, das estratégias militares, dos políticos envolvidos, mas pouco se fala daqueles que estiveram na linha de frente, principalmente das mulheres. No caso das soviéticas, elas lutaram lado a lado com os homens. No interior do país saíam trens lotados de pessoas que iam lutar no fronte e também vagões lotados de mulheres. Elas foram franco-atiradoras, sapatoras, médicas, enfermeiras, lutaram na artilharia, infantaria, ou seja, todas aquelas funções que antes eram consideradas estritamente masculinas. Para compor esse vídeo, eu me baseei no livro da Svetlana Alexievich chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Svetlana ela é uma jornalista ucraniana e ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra. Ela tem se dedicado a resgatar a memória das pessoas comuns que estiveram presentes durante a Segunda Guerra Mundial, como as mulheres, as crianças, também do acidente de Chernobyl, do fim do homem soviético, quando a União Soviética caiu, da guerra afegã soviética. Então ela tem se dedicado a resgatar essas pessoas, que normalmente são relegadas pela história oficial, digamos assim. E são muitos relatos e eu me ative em alguns que eu achei bastante interessantes. Então teve um caso de um alemão franco-atirador que foi capturado pelos soviéticos. E ele falou assim: eu gostaria de conhecer o sniper que assassinou, que matou os franco-atiradores que eu treinei. Era um sniper muito bom, queria conhecer. Aí falaram assim: olha, é impossível, porque era uma mulher e ela já está morta. Aí ele falou assim: então são mulheres mesmo? Porque a propaganda nazista fala que todas as mulheres que estão lutando no exército soviético são hermafroditas. Aí tem uma coisa também interessante: durante a Batalha de Stalingrado, que foi a principal batalha da Segunda Guerra Mundial, a batalha que definiu os rumos, e a vitória dos aliados, os soviéticos sabiam exatamente quando os nazistas iam atacar, porque 30 minutos antes, todos os ratos da cidade desapareciam e eles eram vistos saindo assim, enfileirados, saindo da cidade. Então eles sabiam que seriam atacados pelos alemães. E uma coisa interessante também, a fome era tanta, inclusive para os animais, que as pessoas não podiam deixar nada à vista, que os ratos devoravam em questão de segundos. Era uma coisa muito apavorante essa questão dos ratos em Stalingrado. Uma coisa também que pegava muito para as mulheres, a morte de animais. Então, tem um caso aqui de uma mulher que foi entrevistada e ela teve que matar um cavalo para se alimentar e alimentar a tropa. Só que ela não parava de chorar. E aí a comandante dela chegou, bateu nas costas e falou assim: olha, depois da guerra você chora, tá? Aqui não. E por que isso, Porque tanto os homens quanto as mulheres, eles estavam sendo preparados para matar. Eles não podiam ficar tendo sentimentos ali o tempo todo. E também a gente entende, o outro lado. Se todo mundo começa a chorar, o que acontece? Ninguém luta. E as pessoas, elas tiveram que matar muito. Elas tiveram que matar animais para comer. A maioria ali tinha perdido os seus familiares. Muitas mulheres e homens eram os únicos sobreviventes da família. Às vezes os únicos sobreviventes de um vilarejo inteiro que foi dizimado.
Então, se todo mundo começasse a chorar naquele momento, seria algo bastante complicado. Também tinha a questão das roupas. As mulheres, elas se sentiam muito humilhadas, porque o que acontecia? Eles não tinham roupas para as mulheres, então as mulheres vestiam roupas dos homens, né? Principalmente, aí eu tô falando de partisãs. Partisãs era uma guerrilha, infantaria, artilharia, então principalmente essas mulheres de baixa patente, elas não tinham roupas próprias. Então você imagina uma mulher ali que calçava 36, 37, ela tinha que vestir uma bota tamanho 42. Então ela ficava com o pé detonado. As roupas eram gigantes nelas, né? E eram roupas para homens. E uma coisa interessante e complicada, não tinha calcinha. Então as mulheres tinham que vestir cueca. E elas se sentiam muito tristes com isso. Sutiãs também não tinham, então elas tinham que amarrar, né? Um pano no seio, era muito complicado. Então teve bastante de relatos ali no livro da Svetlana de mulheres falando a respeito disso, que se sentiam muito mal. Outra questão também, as mulheres, principalmente infantaria, artilharia e tal, elas tinham que raspar os cabelos, assim como os homens, né? Por uma questão de higiene. Então vocês imaginam que numa guerra, não é toda hora que você pode tomar banho, às vezes a pessoa ficava um mês sem tomar banho, um mês sem trocar de roupa. Então, por uma questão, obviamente, de higiene, raspava-se os cabelos. Então vocês imaginam que para uma camponesa soviética, que às vezes nunca tinha cortado o cabelo, então tinha aquelas grandes tranças, você ter seu cabelo raspado. Era algo muito difícil para elas. Tem muitas mulheres que, conversando já mais velhas e tal, conversando com a Svetlana, choram de lembrar de terem passado por isso. A fome era uma coisa terrível, principalmente no cerco de Leningrado. Leningrado foi uma cidade que os nazistas e Hitler, principalmente, destinou para morrer de fome. Então, eles cercaram a cidade de 1941 a 1944. Pouquíssima comida entrou. Então, vocês têm uma ideia das coisas que aconteceram, né? E tem uma mulher que fala que é sobrevivente de Leningrado, e ela fala para Svetlana que uma coisa a traumatizou muito. Tinha uma família, uma mulher com 5 filhos, e as crianças choravam muito de fome. E tinha a filha mais nova, uma menininha que estava doente. A menina desapareceu, as crianças pararam de chorar e a mãe se suicidou. E isso foi algo muito comum em Leningrado. Então, para vocês terem uma ideia, uma pessoa não poderia andar na rua sozinha, principalmente vielas e tal, que ela seria atacada, principalmente criança. Só a título de curiosidade, a família do Putin é sobrevivente de Leningrado. Ele tinha um irmão mais novo, que o Putin nasceu depois, nasceu na década de 50. Mas ele tinha um irmão que morreu, eles falam que foi doença, mas ninguém sabe qual doença. E, enfim, não sabemos, né, o que aconteceu, mas o certo é que eles passaram por isso também. Enfim. E os nazistas, eles eram muito mais cruéis quando se tratava de mulher. Então a ordem dos soviéticos era: não se deixe capturar. Se você é mulher, vai ser capturada, tente morrer antes. Entenderam, né? Porque não dá, tá? Eles eram terríveis, claro que com os homens também, mas com as mulheres 10 vezes mais. As mulheres soviéticas, elas eram também torturadoras. Então os soviéticos descobriram que os nazistas se sentiam muito humilhados por morrer na mão de uma mulher. E aí eles destinaram as mulheres para torturar os nazistas, e elas também tinham mais paciência de ficar ali tentando obter as informações e tal. Então, normalmente essas funções eram exercidas por mulheres. No pós-guerra, as soviéticas elas foram muito preteridas na questão dos relacionamentos.
Então os homens começaram a dar preferência para se relacionar com mulheres mais novas que não tinham estado no front, ou por mulheres que tinham tido funções como médica, enfermeira e tal, que não tinham pegado em armas. Porque eles achavam que essas mulheres, por terem lutado lado a lado com os homens, elas saíam com batalhões inteiros, aquelas coisas, né? Então, eles normalmente não queriam se relacionar com elas. Tem um filme muito bom russo chamado Uma Mulher Alta, um filme recente, que ele trata a respeito disso, né? De duas mulheres que são sobreviventes, elas lutaram na infantaria, no exército soviético, sobreviveram, e conta a história delas no pós-guerra. Coisa muito triste. Eu não fiz resenha desse filme, porque tem partes ali que não dá, são muito pesadas e tal, e então eu acabei não fazendo. É um filme bom, é um filme muito bom, indico para quem tem interesse, mas saiba que é bastante pesado. E tem uma questão também, né, que essa questão da roupa, elas roubavam o sutiã das alemãs, porque elas não tinham, então aparece bastante isso, bicicleta. Elas ficavam encantadas com a qualidade das roupas alemãs. Tem coisas bastante interessantes lá sendo discutidas, gente, vale a pena, mas que para o YouTube tem coisas que realmente não dá para falar aqui. E também tiveram muitas mulheres que falaram para Svetlana que fizeram de tudo para manterem um grau de humanidade, mesmo estando num ambiente tão terrível. Aí uma soviética falou para Svetlana: meu bem, não pode existir um coração para odiar e outro para amar. O ser humano só tem um, e eu sempre pensava em como salvar o meu coração. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você, por favor, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais!